Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre o controle do retificador trifásico operando em coordenadas dq0. Então o objetivo é apresentar o retificador trifásico bidirecional operando com o controle dq0. Ele deve operar com fator de potência unitário e vai ser controlado com um sistema em cascata, com controle de corrente e, na sequência, o controle de tensão. A operação pode ser como retificador, com fator de potência unitário, ou com um inversor com as mesmas características. Corrente em fase com a tensão, devolvendo energia para a rede, também com fator de potência unitário nas três fases. Ele ainda pode operar como compensador síncrono, fazendo uma compensação de energia reativa, seja ela capacitiva ou indutiva. Além disso, com a conexão e a operação correta, ele também pode servir como um filtro ativo paralelo, compensando as harmônicas de uma carga não linear, conforme a gente vai verificar a seguir. Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre as transformações de coordenadas. Existem duas transformações de coordenadas muito famosas, aplicadas tanto à eletrônica de potência quanto a máquinas elétricas. Uma delas é a transformada de Clarke, que está apresentada aqui. A transformação de coordenadas nada mais é do que uma mudança de base. Esse era o nome dado lá na álgebra linear para essa operação matemática. Então, você tem um sistema em ABC com tensões, correntes, aqui com variáveis senoidais em ABC, e você vai aplicar uma matriz de transformação. No caso da transformada de Clarke, essa matriz de transformação é composta de sinais constantes. Então, são valores constantes: 1, menos meio, 0, raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, meio. E esse fator aqui para ajustar o ganho da transformação. E então eu vou transformar os meus sinais ABC, sejam eles corrente ou tensão, em sinais denominados alfa, beta, zero. A transformação inversa, ela ocorre com a multiplicação a partir do inverso da matriz. Portanto, o inverso dessa matriz de transformação aqui, se eu pego os sinais em alfa, beta, zero e aplico a matriz inversa de transformação, eu retorno com os sinais em ABC sem perder nenhuma informação. A transformada de Clarke, ela tem esse nome graças a Edith Clarke, que foi a primeira engenheira eletricista e a primeira professora de engenharia elétrica da Universidade do Texas. E ela escreveu um livro de sistemas elétricos de potência, tá? Em 1943. Bom, quando o sistema é a 3 fios, a transformada de Clarke ela passa a transformar o sistema trifásico num sistema bifásico. Por que isso é possível? O sistema a 3 fios ele é linearmente dependente. A soma das 3 fases tem que dar zero. Portanto, se eu conheço 2 fases, a terceira obrigatoriamente é conhecida, porque I1 mais I2 mais I3 tem que dar zero. Então, se eu controlar apenas I1 e I2, I3, por consequência, teria que ser um sinal resultante dessa igualdade, né? I1 mais I2 mais I3 igual a zero. Sendo o sistema linearmente dependente, ele pode ser aplicado a matriz de transformação, transformado num sistema linearmente independente. Então, agora eu passo a ter apenas duas variáveis para controle, que são aqui os valores alfa e beta. Aquela parte que era o zero, né, o alfa, beta, zero, ele desaparece aqui do sistema. Se o sistema é a 4 fios, aí eu passo a ter a componente zero. Tá? Eu tenho alfa, beta e zero. Num sistema a 3 fios, como que a gente vai mostrar no retificador de hoje, então nós só vamos ter aqui alfa e beta. A transformação inversa ocorre da mesma forma que colocado anteriormente, com a multiplicação pelo inverso da matriz de transformação. Bom, e essa transformação de coordenada a 3 fios, ela pode ser representada por um vetor espacial. Então, esse meu vetor,
alfa beta, ele é a parte real alfa mais j beta, mais a parte imaginária. Ou utilizando a notação complexa, tá? O vetor alfa beta, 2/3, a minha fase A multiplicada por 1, a fase B multiplicada por E mais 2π sobre 3j, e a fase C multiplicada por E na menos 2π sobre 3j. Então, aqui, com a notação complexa, eu multiplicando por sinais com essas componentes imaginárias. Então, aqui temos a representação dos vetores espaciais. Então, seja um sistema onde A tem esta amplitude, o B é um valor negativo, então por isso que ele está aqui, com esta outra amplitude, e o C é um valor positivo com esta amplitude aqui, o meu resultante vetorial de A, B e C pode ser representado como este vetor, fazendo aqui a soma vetorial, e estes vetores eles giram em sentido anti-horário, aqui para uma sequência positiva. Quando eu transformo com a transformada de Clarke, eu vou obter um sistema ortogonal com um eixo alfa, um eixo beta. Observem que o eixo alfa ele está alinhado com a fase A, então eu tenho entre alfa e a fase A 0 graus, e o eixo beta ele é ortogonal à fase A, ou seja, ele é ortogonal a alfa, portanto ele está aqui atrasado de 90 graus. O vetor resultante está aqui, o vetor resultante de alfa e beta. Então eu posso representar esse sistema em ABC por um sistema com apenas alfa e beta, agora linearmente independente e ortogonais. Bom, a transformada de Park, ela também aplica uma matriz de transformação às variáveis do sistema, mudando a base, né, fazendo aquela mudança de base da álgebra linear. Então eu pego um sistema que estava em alfa beta 0 e eu vou fazer uma mudança de base e vou passar ele para uma base dq0. O que tem de especial nessa transformação? É que agora a minha matriz de transformação não é mais composta por constantes, e sim por variáveis do tipo seno e cosseno, onde este parâmetro θ ele é a frequência do sistema que eu estou transformando. Com isso, o que a gente obtém? Nós vamos mostrar na sequência aqui com gráficos que eu transformo um sistema de corrente alternada em um sistema de corrente contínua. Então, mudando agora para essas variáveis de eixo direto, quadratura e zero, a gente vai passar a ter um sistema de corrente contínua que vai representar as variáveis de eixo direto e quadratura. Geralmente essas variáveis, na eletrônica de potência, com inversores e retificadores, estão associadas à potência ativa e à potência reativa. Usualmente o eixo direto associado à potência ativa e o eixo em quadratura à potência reativa. Mas não é incomum encontrar na literatura a associação trocada aqui. Okay? Não é incomum você encontrar o eixo em quadratura associado à potência ativa e o eixo direto associado à potência reativa. Mas não é o que nós vamos usar neste trabalho de hoje. Nesse trabalho de hoje, nós vamos trabalhar que o eixo direto vai estar associado à potência ativa, o eixo de quadratura associado à potência reativa. Bom, então, aqui demonstrando as transformações, um sistema trifásico equilibrado, 3 senoides, senoide VA, aqui com ângulo zero, senoide VB, defasada de 120 graus, senoide VC, defasada de 120 graus. Quando eu transformo para alfa beta, eu passo a ter duas senoides com 90 graus de diferença entre elas, em quadratura. Observem que a fase alfa está totalmente em fase com o VA, com a minha fase A. Tá? Então, a minha variável alfa está totalmente em fase com VA, e a variável beta está 90 graus adiantada aqui. Tá? Então, ela já está em 90 graus quando o Vα está em zero. Então, um sistema trifásico equilibrado, sem neutro, pode ser transformado num sistema bifásico
defasagem de 90 graus. E, na sequência, aplicando a transformação de Park, eu passo a ter um eixo, que é o eixo direto, como uma constante. Aqui foi adotado a amplitude unitária, tá? Então, foi feito um ganho K para fazer que este valor aqui seja unitário, parametrizado em relação ao pico da tensão de fase, mas o importante é observar que agora eu tenho um sinal constante, que representa que as minhas três senoides estão equilibradas e não tem harmônicas, não tem distorção, e um sinal aqui zero, que representa a parte em quadratura. Tá? Quando eu tenho um sinal que tem harmônicos ou que tem desequilíbrio ou distorção, essas variáveis aqui deixam de ser constantes. Então, o eixo direto deixa de ser constante, o eixo de quadratura deixa de ser constante. E aqui já dá um indicativo do que a gente deve ter de referência para um retificador. Então, um retificador, do ponto de vista de controle, o que você deve ter como referência? Se eu quero que o meu sinal seja trifásico equilibrado, eu devo ter o eixo direto apontando para um sinal proporcional à amplitude desse meu sistema trifásico equilibrado, e o eixo quadratura tem que ser zero. Dessa forma, se eu tomar isso como referência e o meu controle conseguir seguir essas referências, eu vou ter um retificador operando com correntes senoidais e senoidais equilibradas e isentas de harmônicas. Então, aqui o nosso retificador trifásico, que nós vamos aplicar esse controle, considerando a rede trifásica, impedâncias aqui de acoplamento. O indutor é necessário, porque eu tenho fonte de tensão e aqui um barramento a partir de capacitor, que também é uma fonte de tensão. A carga aplicada aqui, essa estrutura é basicamente o retificador, ponte de Grates, a diodo, só que no lugar dos diodos agora a gente usa transistores. Então, quando eu uso aqui transistores, com o seu diodo em antiparalelo, eu passo a ter uma estrutura bidirecional, que possibilita fluxo de energia da parte CA para a parte CC e também da parte CC para a parte CA. Tá? A análise deste retificador é encontrada em vários trabalhos. Os trabalhos que a gente tem na referência ali, eles apresentam análise detalhada, etapas de operação, dedução das plantas e etc. Por exemplo, a dissertação do Juliano Sadi, que está aqui nas referências desse trabalho. A dissertação do Fabiano Cardoso também apresenta essas deduções. Vocês podem dar uma olhada. Bom, então, o projeto do retificador trifásico bidirecional. A gente vai considerar uma tensão de entrada de 380 volts de linha, potência de 60 kW, tensão de saída de 800 volts, frequência de 60 Hz, chaveamento 10 kHz. Então, aqui temos o projeto bem básico, simplificado, do retificador, cálculo da resistência de carga, tensão ao quadrado pela potência, aproximadamente 11 ohms, a indutância, aproximadamente 1 mH com esta expressão, onde a ondulação de corrente foi considerada 10%. E a capacitância pode ser calculada por essa expressão, aproximadamente 200 micro, para uma ondulação de 2%. Entretanto, considerando um outro critério, que é o critério do hold-up time, você chega em 9,37 mF. O critério do hold-up time é você determinar um tempo, aqui foi estipulado 10 milissegundos, que o capacitor sozinho tem que manter a carga na ausência da rede. Tá? Então, isso é muito comum em fontes de alimentação, você prevê um tempo de que, na ausência de meio ciclo de rede, o capacitor mantém a carga operante, de forma a não desligar a carga por uma ausência breve da rede. Tá? Então, por isso que às vezes a rede falta e retorna quando é bem rápido, né? E o seu equipamento não chega a desligar.
porque ele deve ter sido projetado para um hold at time, de forma que aquela situação ficou dentro da especificação de projeto. Então aqui a gente estipula 10 milissegundos, meio ciclo de rede para 50 Hz, e uma ondulação de 10% nesse caso. Obviamente que a ondulação de regime permanente vai se tornar muito, muito pequena, porque com 200 micros já dava 2% de ondulação, então com 9 mili, certamente a ondulação vai ser quase zero. Então aqui vamos mostrar a planta de corrente e a questão do acoplamento que existe entre os eixos direto e quadratura. Bom, então aqui a equação diferencial, já escrita em eixo direto e quadratura para a obtenção da planta, tá? A partir da qual você faz todo aquele procedimento de modelagem que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, então linearização, perturbação, Laplace e etc. E você chega na planta. A planta em S, nesse caso, ela é dada por um ganho dividido por LS mais R, tanto a planta de eixo direto quanto a planta de eixo quadratura. Lembrar que agora nós temos o sistema trifásico de coordenadas foi transformado no sistema bifásico. Então agora nós temos somente duas plantas e, consequentemente, duas malhas de controle de corrente para fazer o controle. E quando você, a partir das equações de tensão e corrente, transformadas para eixo direto e eixo de quadratura, você calcula a potência, você verifica aqui nessa expressão abaixo que você tem um acoplamento entre o eixo direto e o eixo de quadratura. Observem que essa é a equação de corrente de eixo direto. Entretanto, você tem uma parcela aqui, ó, menos a indutância vezes o ômega, que é a frequência, que multiplica a corrente de quadratura. Tá? E da mesma forma, na equação da corrente de quadratura, você tem uma parcela aqui, L ômega, que multiplica a corrente de eixo direto. Por isso que a gente trabalha com esse bloquinho aqui, tá? Para fazer o desacoplamento. Então você pega a corrente de eixo direto, multiplica por ômega L e soma lá no eixo de quadratura, para compensar essa parcela aqui, certo? Da mesma forma, você pega a corrente de eixo de quadratura e subtrai lá da equação do eixo direto, também para matar esse acoplamento. Né? Então, essa é a ideia de você trabalhar o controle dessa forma. Portanto, a gente vai ver que na malha de controle eu vou ter essa conexão entre os eixos direto e quadratura com esses ganhos ômega-L. Portanto, como a gente comentou, nós temos agora duas plantas de controle, a planta de controle da corrente de eixo direto e a planta de controle da corrente em quadratura. As plantas são as mesmas e, portanto, a gente vai usar os mesmos controladores. A planta é um ganho por Ls mais R, né? E sendo um sistema agora que eu vou trabalhar com referência a ICC, um controlador PI é suficiente para fazer o controle dessa estrutura. Então, as malhas de corrente vão ser trabalhadas dessa forma, uma corrente de referência, que compara com a corrente de eixo direto medida, o erro vai para o controlador, PI, que por sua vez atua na planta, que retorna para cá. Observem que essa é uma estrutura bastante simplificada e aqui não temos nenhum outro ganho de sistemas que ainda estão acoplados aqui na vida real. Então você não tem aqui ganho do PWM, não tem ganho de sensor de corrente, não tem ganho de filtro anti-aliasing na vida real. Todos esses ganhos devem ser incorporados ao sistema, mas como aqui a gente está tratando de um projeto que deve ser feito com controle digital, esses ganhos podem ser aglutinados e trabalhados à parte. Então você projeta simplesmente a alocação de polos e zeros do controlador e os ganhos você aglutina eles e depois você aplica um ganho único que compense todos esses ganhos que você tem aí no sistema
a forma digital é bastante fácil de fazer isso e muitos projetos trabalham dessa forma. Então, nesse slide mostramos a função de transferência de laço aberto da planta de corrente, já considerando a planta mais o controlador. Então, o controlador é um PI, tem um polo na origem, ele começa aqui a decair a 20 dB por década, e antes de cruzar por zero, eu aloco o meu zero para que o sistema não se torne um sistema de segunda ordem no cruzamento por zero. Então, o zero está alocado em 1 kHz, aproximadamente nesse ponto, de forma que a fase ela sobe aqui, né? Então eu tenho margem de fase adequada no momento do cruzamento por zero. Se a gente observar aqui, está cruzando por zero em 2,5 kHz, a fase está em mais ou menos uns 110 graus, uma margem de fase de aproximadamente 70 graus, que é bem razoável aqui para essa planta de corrente. E a banda passante de 2,5 kHz, ela é uma banda passante também adequada para um sistema que deve fazer fator de potência unitário, então trabalhar aí com até 39 harmônicas, o que em 50 Hz dá 2 kHz, em 60 Hz dá aproximadamente 2.400 Hz. Portanto, esse é o circuito simulado da nossa rede trifásica, senoidal. Aqui os sensores de corrente do nosso retificador, uma resistência equivalente para representar as perdas que nós temos nas chaves, capacitor, diodos, perda do próprio indutor, a indutância que foi calculada, chaves ideais bidirecionais, né, controladas aqui, e o capacitor de barramento, a carga. E aqui nós temos um degrau de carga que vai ser feito para testar o controlador. E o sensor de tensão. Bom, nesse slide nós temos a parte de comando e controle do circuito simulado. Aqui no início temos as 3 correntes medidas, que são transformadas para corrente de eixo direto e quadratura, com aquela matriz de transformação. Destaque aqui para o ômega-t, né, a frequência da rede, que ela é monitorada através de um PLL, que ajusta automaticamente o valor de ômega-t, caso a frequência varie. Lembrando que na prática a frequência varia em torno do ponto de operação. Aqui temos então a corrente de eixo direto de referência, que vai ser proporcional à potência ativa que eu quero na saída. A corrente de eixo direto medida, então eu na verdade meço correntes reais. A partir da matriz de transformação eu tenho uma corrente de eixo direto medida aqui. E eu faço essa subtração. O erro vem para o controlador PI, que soma com aquela parcela do desacoplamento, então uma parcela aqui da corrente de quadratura multiplicado por um ganho K. Esse ganho K é o ômega L, né? Então soma aqui para fazer o desacoplamento. Então eu tenho agora a minha corrente de eixo direto controlada. E ela vem para a matriz inversa de transformação para virar sinais em ABC que vão para o modulador PWM e vira o comando das chaves. S1 e S2 é o braço 1, S3 e S4 o braço 2, S5 e S6 o braço B, fases A, B e C aqui respectivamente. Tá? Então, basicamente, aqui os 3 moduladores PWM. De novo, na matriz de transformação de DQ para ABC, temos a variável ômega-t aqui. A referência de corrente de eixo direto, ela vem do controle de tensão. O controle de tensão não foi apresentado aqui por ser bastante básico, mas ele segue a ideia da nossa última aula, onde você tem um controle em cascata de tensão e corrente para circuitos com correção fator de potência, e o ganho da planta de tensão ele tem que ser bastante baixo, frequência baixa, porque se eu ficar variando a referência de corrente, eu vou deformar a corrente de saída, tá? Do circuito que eu estou controlando. Que aqui no caso, essa corrente, no fundo, é a entrada, né? A corrente do retificador. É a corrente que eu estou consumindo da rede.
Então, a tensão medida lá de barramento é comparada, a tensão de referência que eu quero é comparada com a tensão medida. O erro vai para o controlador, também PI ajustado aqui para uma frequência de 36 Hz, uma frequência bem abaixo da ondulação de 360 Hz, que é a ondulação do retificador trifásico. Este valor aqui a gente soma com uma corrente de eixo direto, que seria o ponto de operação nominal, embora essa soma não é necessária, tá? Ela auxilia aqui ao sistema a responder mais rápido quando eu ligo o simulador, porque como esse controle é lento, ele demoraria para chegar no ponto de referência. Então é mais para você agilizar a simulação. Tá? E daqui eu saio com a corrente de eixo direto de referência que vem para cá. O controle de quadratura, ele é a mesma lógica do controle de eixo direto, a diferença é que a referência da corrente de quadratura é zero, uma vez que eu quero que as três correntes, A, B e C, sejam senoides, equilibradas, isentas de harmônica e em fase com a tensão. Então, se eu quero tudo isso, eu não quero energia reativa, de modo que aqui eu tenho que colocar referência zero. A transformação ABC, ela foi montado aquele bloco, tá, DLL, basicamente é a operação que a gente apresentou lá na matriz, a variável A tem a multiplicação aqui por seno e cosseno de ômega t, a mesma coisa com a variável B, defasada aí de 120 graus, e a variável C, defasada também de 120 graus, né, menos 120, mais 120. Então, onde esses mais e menos 120 são fontes que a gente tem aqui. Ok? No PSIM, se eu não me engano, nas versões mais novas já tem bloco de transformação ABCDQ0 pronto, você não precisa mais fazer o bloco como foi feito nesta simulação. A transformação inversa, novamente, é a aplicação da matriz. Então eu entro com D e Q, multiplico por senos e cossenos de ômega t e retorno com as variáveis aqui em ABC. Tá? Então, demonstrando as correntes drenadas da rede, aqui uma pequena falha, a gente não demonstrou a tensão nesse gráfico, mas ela vai ser possível ver na transparência seguinte, que as tensões estão em fase com essas correntes. Observe-se que as correntes são senoidais, equilibradas e isentas de harmônicas. Então, o retificador está atingindo o seu papel, que é ter um fator de potência unitário. Bom, agora demonstrando a tensão de saída, está lá cravada em 800 volts, praticamente nenhuma ondulação. Conforme a gente já havia adiantado, o capacitor, ele obtido pelo critério do hold-up time, ele é muito maior do que o capacitor obtido pelo critério de ondulação. Então, você tem ali uma tensão praticamente cravada em 800 volts, enquanto agora sim a gente tem aqui tensão e corrente, onde a gente observa que elas estão em fase e perfeitamente senoidais, distorção é realmente muito próxima de zero. Aqui, para comprovar essa informação, a gente apresenta o espectro harmônico da corrente de entrada, onde a gente observa que as maiores harmônicas aqui, no caso a quinta harmônica, tem amplitude de aproximadamente 0,12%, o que resulta numa corrente com taxa de distorção harmônica muito próxima de zero. Lembrando que, claro, é uma simulação muito idealizada, o que leva a resultados que na prática não vão ocorrer. Na prática você vai ter ali 1, 2% de distorção, atendendo todas as normas, uma corrente com bastante qualidade, mas não vai ser uma corrente tão senoidal quanto essa aqui da simulação ideal. Então, nesse slide a gente mostra os sinais de controle, DQ0, e os sinais de razão cíclica em ABC. Então, primeiramente aqui a variável de eixo zero, que representa os componentes homopolares. Esta variável é uma constante, obtida da própria matriz de transformação, portanto, ela realmente é uma reta aqui, porque ela é uma fonte constante.
A variável de eixo direto, essa sim, está com o controle, a gente vê que o controle está operando aqui, ajustando esse valor para ter as correntes senoidais e o barramento de saída com a tensão desejada, consequentemente com a potência desejada, e a variável de eixo quadratura, que em teoria deveria ser zero, e a gente vê que o controle mantém essa variável, em termos de valor médio, muito próximo de zero. Ele não é zero, porque de fato o controle tem que compensar um pouquinho de reativo que você tem no sistema pela própria composição do filtro de entrada, que é um filtro indutivo, então ele geraria um pouquinho de defasagem entre tensão e corrente. Para compensar isso e ter uma corrente perfeitamente em fase com a tensão, o controle ele está lá gerando esse pequeno reativo de forma a ter a corrente em fase com a tensão. Essas variáveis em DQ0, quando transformadas para ABC, resultam em 3 sinais senoidais defasados de 120 graus, que estão atuando aqui em alta frequência para ter a corrente de entrada do jeito que a gente precisa. Esses sinais são comparados com uma triangular, que vai de 0 até 1. Então, aqui nós temos o sinal da razão cíclica DA, que dá o comando do braço A, chave 1 e o seu complementar, que é a chave 2. Da mesma forma, a gente tem aqui para os braços B e C. Fazendo um degrau de carga de 50% para 100%. Então, no primeiro momento, a tensão de saída ela cai. Quando o controlador de tensão observa que a tensão está caindo, ele sobe a referência de corrente. A referência de corrente, por sua vez, sobe as correntes das 3 fases, levando aqui para um novo patamar de corrente, reestabelecendo o barramento e trabalhando aí agora com a potência aqui de 100%, que é na ordem de 60 kW para esse retificador. Então aqui estava operando com 30 kW, botou-se 100 kW, a tensão tende a cair, o controle de tensão atua, trouxe de volta. Observamos que a corrente manteve o formato senoidal, ampliando apenas a amplitude para fazer com que eu mantenha essa potência mais elevada aqui na carga. Nesse slide mostramos um ensaio mais complexo do ponto de vista de controle, que é a reversão do fluxo de potência. Então, neste início, o conversor está operando como retificador, com 60 kW sendo drenado da rede elétrica e fornecido para a carga CC. Nesse instante, 0,25 segundo, é adicionado uma fonte CC de corrente na saída, aonde você está injetando na saída 120 kW. 60 kW para manter a carga, então toda a potência de carga está sendo agora fornecida por essa fonte CC, que foi acoplada na saída, mais 60 kW para ser devolvido para a entrada. Então, por isso 120 kW. E a gente observa que o circuito estava operando aqui com fator de potência unitário, tensão em torno de 800 volts. Quando você entra com 120 kW lá na saída, num primeiro momento, o retificador ele vai levar um tempo para perceber que não precisa mais fornecer energia para a carga. Então a tensão começa a subir, o controlador de tensão ele reduz a corrente e ele vê que isso não é suficiente, ele continua trabalhando e ele acaba invertendo a fase da corrente. Ele inverte o seu sinal, que inverte a fase da corrente. Então, observem que a partir de 0,25 a corrente ela começa a vir para ser exatamente o oposto da tensão. Então, fator de potência unitário, mas agora operando como inversor de tensão. Energia fluindo da fonte CC para a fonte CA, com potência nominal. A gente observa que esta amplitude de corrente é a mesma que essa. Né? E, depois de um tempo, o controlador de tensão trouxe a tensão de volta para o patamar. Claro que todo o meu circuito tem que suportar esse transitório aqui, é um transitório de 40 volts, é um transitório relativamente expressivo, tá? 5% da amplitude do barramento. Entretanto, é o caso mais grave aí do ponto de vista de controle. Tá? Não existe
situação pior do ponto de vista de carga do que eu estar fazendo um transitório, que a gente pode dizer que é de 200% de carga, tá? Porque 100% de carga seria simplesmente eu ter zero de carga e botar carga nominal, sair de 0 kW para 60 kW. Eu estou indo de 60 kW para menos 60 kW. Então, entregando 60 kW para a rede, desta forma, é um transitório aí de 200%, é a situação mais complexa, e ainda assim a gente vê um bom desempenho, tanto do controlador de corrente quanto do controlador de tensão. Lembrando que poderia reduzir este patamar com um controlador de tensão? Sim, tendo um controlador de tensão mais rápido, eu poderia reduzir esse patamar aqui. Entretanto, como o controlador de tensão fornece a referência de corrente, se o controlador de tensão for mais rápido, ele vai acabar afetando o formato da corrente e, consequentemente, vai distorcer a corrente, deixando o fator de potência de ser unitário. Ok? Então, trabalhar com a melhoria desta amplitude aqui, a partir de você tornar o controle de tensão mais rápido, você pode ser penalizado no quesito fator de potência. Entretanto, você pode fazer testes, né? Acelera um pouquinho a velocidade do controlador, verifica se a tua corrente ainda está ok, se ela ainda está dentro das normas, se passou do ponto, retorna um pouco. Então você pode fazer ajustes. Outra opção é trabalhar com um capacitor maior. Claro que isso também gera um custo, então tudo isso tem que ser pensado e avaliado aí durante um projeto. Bom, aqui fizemos uma variação da frequência de entrada. Para isso, no PSIM não existe uma fonte senoidal variável em frequência, a gente criou essa fonte senoidal. Então, nós temos aqui um valor inicial de 360, uma condição que vai fazer a perturbação da frequência da rede. Então, essa triangular vai representar a frequência da rede. Aqui, uma integral, então, temos nesse ponto o ômega-t, e aí eu tenho seno de ômega-t, seno de ômega-t menos 120, seno de ômega-t mais 120. Tá? Então, criei aqui três fases. Criei três fases ABC, cuja frequência depende desse sinal aqui. Então, esse sinal nós estamos colocando uma triangular, nós vamos fazer com que a frequência suba e desça na forma triangular, com os valores que a gente ajusta a partir desta fonte. Então, esta nova rede foi aplicada aqui. Entrada agora é apenas uma amplitude aqui de 311, representando a amplitude de pico de fase. O restante do circuito de controle foi mantido exatamente o mesmo, sem alteração. Com isso, a gente observa que o sistema ele mantém tensão e corrente em fase, com a corrente com qualidade muito boa, uma senoide, mesmo a frequência da rede vindo aí de 30 Hz até 90 Hz e retornando a 30. Tá? Então, cumprindo o papel de você operar como retificador, fator de potência unitário, mesmo dependendo, né, lembrando que o nosso controle agora em DQ0, ele depende da variável ômega-t, que é a frequência da rede. Eu preciso medir a frequência da rede e ajustar com um PLL que a gente introduziu aqui no sistema. Desta forma, a gente observa que o PLL está funcionando muito bem e que, se eu tiver um PLL adequado, eu também tenho a operação adequada aqui do sistema. Aqui temos o detalhe do que estava no slide anterior. Estou com 30 Hz, a gente vê que a senoide está em fase com a tensão e a corrente está com formato senoidal. Idem para 90 Hz. O circuito manteve o sincronismo e manteve o formato senoidal, demonstrando que a transformação DQ0, apesar de depender da frequência da rede, é possível fazer com que o circuito funcione bem com uma frequência de rede variável. E obviamente que no sistema elétrico a gente não vai ter 30 Hz e 90 Hz. Muito antes disso, o sistema ele já atua proteção. Aqui foi um teste extremo, só para demonstrar mesmo o funcionamento.
demonstrando numa escala um pouquinho maior. E comprovando que a tensão de saída se mantém constante. Tá? Então, a tensão de saída se mantém constante e a frequência aqui vindo de 30 até 90 Hz no meio da simulação, vou retornando a 30 aqui no final. Tá? Então, é possível o sistema funcionar bem, mantendo a qualidade da corrente, mantendo o controle da tensão de saída, mesmo com a frequência de rede bastante variável. Agora, outras funcionalidades do circuito. Para isso, pessoal, toda a parte de projeto de controle não foi alterado nada. Tá? Simplesmente o mesmo retificador, com as mesmas malhas e controles de tensão e corrente. Agora a diferença é que ao invés de eu medir a corrente aqui no retificador, a gente passou o sensor aqui para frente. Simplesmente passou o sensor para medir a corrente na rede. Então agora a gente tem a rede, estou medindo a corrente na rede e aqui eu tenho uma carga indutiva. Então, se aqui eu tenho uma carga indutiva, para que nesse ponto a corrente seja uma senoide em fase com a tensão, o nosso retificador ele terá que fornecer uma energia reativa capacitiva. Tá? Para esse ensaio, a gente não colocou carga aqui do lado CC, mas poderia. Tá? Poderia ter carga CC, entretanto, o funcionamento aqui está como um filtro ativo paralelo, nesse caso um compensador de reativos, porque a carga é linear, então ele vai estar compensando apenas reativo. Esse reativo pode ser indutivo ou capacitivo. Aqui nas transparências eu vou mostrar os resultados compensando reativo e indutivo, uma carga indutiva, então ele vai estar gerando capacitivo. Lá no relatório, que nós temos esse projeto mais detalhado, você verá ensaios também com carga capacitiva. Portanto, aqui a gente demonstra os resultados, a tensão da rede de uma das fases, a corrente de carga, aqui em azul, a gente vê a corrente defasada, aproximadamente 90 graus da tensão, então uma carga muito indutiva, e o retificador gerando uma corrente em fase oposta à da carga, uma corrente capacitiva, de forma que a rede fica fornecendo apenas as perdas. Então a rede está com uma corrente senoidal em fase, que é apenas as perdas ali do sistema dos resistores que estão tanto na carga, porque a carga ela é RL, e no retificador que a gente tem aquela resistência em série com a indutância que está concentrando todas as perdas do retificador. Certo? Então a gente vê que ele pode funcionar como um compensador de reativos. Da mesma forma, se a corrente de carga for capacitiva, ele vai gerar reativo indutivo. Tá? Então, no relatório, nós temos isso aqui, nós apresentamos para não sobrecarregar demais, né, esse vídeo. O funcionamento com carga indutiva, agora demonstrando só as medições de potência. Então, a potência em VAR da carga, aqui, 60 kVAR, a potência em VAR do retificador, menos 60 kVAR, e a potência em VAR da rede, 0. Então, demonstrando que a rede não está vendo energia reativa, uma vez que toda a energia reativa da carga está sendo compensada pelo retificador. E a potência ativa, essa sim, né, a gente tem uma potência ativa perdida aqui na carga, uma potência ativa perdida no retificador, e a gente vê que a rede está fornecendo a soma dessas duas, algo próximo aqui de 2,5, aqui um pouquinho abaixo de 3, então a gente vê lá algo bem perto aí de 5,5, tá? Que é exatamente a soma dessas duas potências ativas aqui. Funcionamento como filtro ativo. Mesma simulação anterior, entretanto, no lugar da carga indutiva, agora foi colocado um retificador com filtro capacitivo. Então, um retificador com uma indutância aqui de entrada, para limitar um pouco essa derivada de corrente. Lembrando que o circuito ele é bastante ideal, então, sem essa impedância de entrada, a gente teria aqui picos de corrente que na prática não acontece. Capacitor de filtro, carga. Né? Vamos ver como é que é a resposta desse tipo de sistema. Como eu estou medindo a corrente lá na entrada, o nosso retificador ele está compensando todos os reativos que a carga está consumindo. Então a gente vê aqui a corrente do retificador com filtro capacitivo, os 2 pulsos característicos do retificador de 6 pulsos. O diodo D1 conduzindo juntamente com
D5, depois com D6. E aqui o diodo D4, conduzindo com D2, depois com D3. Então a gente vê aqui essa estrutura com dois pulsos positivos e negativos, com um conteúdo harmônico bastante expressivo, característica do retificador com filtro capacitivo. O que o retificador está gerando? O retificador está gerando esta forma de onda, que é o complemento harmônico desse cara, e a rede ela visualiza uma corrente praticamente senoidal. Claro que agora a qualidade da corrente vista pela rede ela diminui um pouco, porque o nosso retificador ele não tem ganho infinito para todas essas frequências harmônicas. Ele tem um ganho bastante elevado para a frequência fundamental de 60 Hz, que leva a uma corrente bastante senoidal. Entretanto, para as harmônicas frequência mais elevada, o ganho vai caindo, de forma que para frequências bastante elevadas, como nós temos aqui, o ganho acaba sendo relativamente menor do que em 60 Hz, fazendo com que a forma de onda ainda tenha um pouquinho de distorção. Mas, apesar da distorção, a gente observa que o filtro ativo ele é bastante efetivo, reduzindo a corrente do retificador a níveis bastante aceitáveis. Então, esse retificador ele tinha originalmente em torno de 40% de quinta harmônica, caiu para menos de 5%, tinha aproximadamente 15% de sétima harmônica, está com algo na casa de 2%, tinha algo na ordem aqui de 7% de 11ª harmônica, caiu aí para algo perto de 2, 1,5%, e assim por diante. Então, todas as harmônicas abaixo de 5%, consequentemente, dentro das normas que regulam correntes em sistemas conectados à rede, consequentemente atendendo aí aos mercados mais exigentes. Tá? Lembrando que não fizemos um projeto de controle dedicado para ser filtrativo, fizemos um projeto de controle focado em seguir uma referência senoidal. Entretanto, essa referência senoidal, ela, quando eu coloco o sensor lá na rede, faz com que a corrente da rede senoidal seja senoidal e faz com que o circuito passe a funcionar como um filtro ativo, apesar de que originalmente ele estava projetado para ser um retificador bidirecional. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar. Seguimos aqui com as nossas referências que foram utilizadas para essa apresentação. Essas referências vão estar disponíveis para vocês baixarem lá na nossa página. Essa é a nossa última aula do curso de controle de conversores. Espero que o pessoal tenha aproveitado bastante essa oportunidade e nos vemos em breve aí com outras disciplinas, outros cursos e até com alguma orientação, caso venha a ser escolhido. Um abraço e até a próxima.